Então, na aula passada, nós discutimos aí sobre algumas organelas, né? Então, você pode olhar aí no seu caderno. A gente falou sobre a questão das mitocôndrias, só para recapitular, ribossomos, falamos sobre membrana plasmática, o citoesqueleto, mitocôndrias, retículo endoplasmático e complexo de Golgi, né? Lembrando aí que o complexo de Golgi, então, ele vai fazer essa transformação, esse processamento de moléculas, tá? E com isso, ele consegue também direcionar aquelas moléculas, para o local onde ela está sendo demandada. Então, faz essa destinação, esse endereçamento das moléculas sintetizadas dentro da célula e dessas moléculas dessas moléculas ali de secreção. Vocês estão conseguindo ver a tela? Acho que não foi, não. Deixa eu... Tá conseguindo ver a tela? Share. Aí, agora sim. Aí, agora sim. Beleza. Então, o complexo de Golgi, certo? Acho que tá todo mundo vendo agora. Então, vamos continuar aqui a partir do complexo de Golgi, tá bem? Vamos continuar aqui a partir do complexo de Golgi. Lembrando aqui que ele tem duas faces, então, em uma delas entra aqui as vesículas, né? Que são provenientes ali com aquela secreção, aquelas substâncias que vem do retículo endoplasmático, proteínas, alguns lipídios que são sintetizados. Essas substâncias são transformadas nas cisternas do complexo de Golgi, são conjugadas, né, transformadas e endereçadas na face aqui trans. Você tem a saída das vesículas que serão direcionadas ali para aonde elas estão sendo demandadas, ok? Vamos lá. Além do complexo de Golgi, outra importante organela são os lisossomos. Então, anota aí no seu caderno. Lisossomo, ele está associado com a digestão celular, tá bom? Digestão celular. Então, o lisossomo, ele tem, é como se fosse ali uma vesícula, tá? Um saquinho, realmente, cheio de enzimas, e essas enzimas serão responsáveis por digerir, por processar moléculas aí que entrem dentro da célula por pinocitose ou fagocitose. Qual que é a diferença entre esses dois processos? Olha só. Tanto a pinocitose quanto a fagocitose são processos que a gente chama de endocitose, tá? O que é a endocitose? A entrada de substâncias para dentro da célula. A diferença da fagocitose para a pinocitose seria basicamente o processo de entrada dessa partícula. Enquanto fagocitose se refere a partículas maiores, né? Substâncias que estão organizadas aqui em partículas maiores, e aí você tem um processo aqui de dobramento da membrana para possibilitar essa fagocitose. A pinocitose seria que quando você tem líquidos ou partículas muito pequenininhas que conseguem atravessar a membrana plasmática, tá? Mas ambos são processos de entrada de substâncias para dentro da célula.
Então, repare o seguinte, no caso aqui do lisossomo, ele vai fazer essa digestão tanto de moléculas que entrem dentro da célula, por fagocitose e pinocitose, quanto organelas da própria célula que já não tem mais função. Então, nesse sentido, você tem que ter em mente o seguinte, que o lisossomo, ele é importante também na reciclagem, tá? Ou no processo de limpeza aqui, ó, né? Na reciclagem de organelas que não têm mais utilidade. Então, olha o exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês. Vamos ver aqui, ó, esse desenho, o próximo desenho aqui. Veja bem. Nesse caso, você tem o seguinte, tem aqui o exemplo de um material pinocitado, tá vendo? Que são partículas bem pequenininhas. Estão conseguindo observar isso? São partículas bem pequenininhas. Então, você tem aqui a entrada dessas partículas, né? E elas ficam aqui em uma espécie de bolsa, certo? Que a gente vai chamar aqui de pinossomo. E vai encontrar com o lisossomo, que tem aquele tanto de enzima que vai proceder à digestão desse material. No outro caso aqui, o material fagocitado. Então, você tem uma substância, uma partícula maior, certo? Uma partícula maior, que também vai ficar aqui em uma bolsinha que a gente chama de fagossomo, e vai entrar em contato com esse lisossomo cheio de enzimas e vai digerir esse material. Ou ainda, o terceiro caso, nós temos uma mitocôndria que já não tem mais função para aquela célula, tá? Então, aqui, ó, uma questão autofágica, olha que bonitinho, autofágico, seria aquela degradação das suas próprias organelas. Essa mitocôndria, ela já está velha, tá? Já não tem mais função e precisa de ser reciclada. Então, essa mitocôndria, nesse vacúolo, nessa bolsinha aqui autofágica, vai entrar em contato com o lisossomo e vai ser degradada pelas enzimas. Deu para acompanhar? Dá um ok aí no chat, por favor. Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar. Deu para acompanhar, lisossomo? Laura, ok? Vamos lá então, gente. Próxima organela. Peroxissomo. Olha que interessante. Peroxissomo é o seguinte, é como se fosse também uma vesícula, tá? Quando eu falo vesícula, seria uma bolsinha, que é cheia de catalase. Olha só, ela tem uma enzima específica que é chamada de catalase, e essa catalase celular, ela faz essa reação aqui, ó. Ela degrada a água oxigenada, tá vendo? H2O2, água oxigenada. A catalase pega esse peróxido de hidrogênio, por isso que é chamado de peroxissomo, tá? Ela consegue converter o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Então, faz uma importante aí desintoxicação celular, tá bom? Pensa o seguinte, essa água oxigenada, esse peróxido de hidrogênio, ele é um subproduto da respiração celular, tá bom? Então, a mitocôndria, quando faz aquela quebra de ácidos graxos, faz aquela quebra de glicose, ela libera esse peróxido de hidrogênio, essa água oxigenada. Só que pensa o seguinte, a água oxigenada, ela é tóxica para a célula.
Tanto que, por exemplo, quando você faz algum tipo de cirurgia, fez uma retirada de siso, né? Geralmente, o dentista, ele pede o quê? O cirurgião dentista que fez aquele procedimento, ele pede para o paciente fazer um bochecho, né? Com um pouco ali de água oxigenada, porque aí vai promover a limpeza daquela região. A água oxigenada, ela vai promover ali um processo de desinfecção, vai matar as bactérias que poderiam causar algum tipo de infecção naquele ferimento. Porque a água oxigenada, ela tem esse poder de desinfecção. Mesma coisa quando tem um machucado. Ralou o joelho, ralou o cotovelo. Isso é muito comum, quem tem criança, né? A gente lava ali aquele ferimento e passa a água oxigenada, porque essa água oxigenada vai ser danosa para as células bacterianas. Então, imagina, da mesma forma como essa água oxigenada tem um poder de desinfecção, quando ela está dentro das nossas células, ela também tem um poder ali tóxico de degradar as nossas organelas. Por isso que o peroxissomo é tão importante. Diga, Laura. Deixa eu ver aqui. O áudio está abafado? Melhorou? Será que... ainda o áudio? Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. 1, 2, 3, testando. Melhorou, pessoal? Sim? Tá, ótimo. É porque tinha caído aqui o microfone. Eu peço desculpas, eu não tinha reparado. Caiu o microfone, por isso que ficou abafado. Em relação a peroxissomo, tem algum tipo de dúvida? Deu para acompanhar? Ah, tá. Então vamos lá. Vamos lá, então. Olha só, o peroxissomo, ele faz o seguinte, ele é uma vesícula repleta de catalase. A catalase é uma enzima que faz a conversão da água oxigenada. Então, você tem aqui, ó, 2H2O2, água oxigenada, para água e oxigênio. O que é importante vocês terem em mente? A água oxigenada em meio intracelular, ela é tóxica para as nossas organelas. Ela degrada nossas organelas, afeta o nosso metabolismo. Então, o peroxissomo ele é importantíssimo para realizar a desintoxicação celular, tá bom? Lembra o seguinte, essa água oxigenada aqui, esse peróxido de hidrogênio, né, que é degradado aqui no peroxissomo, esse peróxido de hidrogênio, ele é um subproduto de onde que ele vem? É um subproduto da respiração celular, tá? Então, durante o processo de respiração celular, eu tenho aí a síntese, né? Durante a quebra daquele ácido graxo da glicose, você tem aqui que essa água oxigenada aqui, ó, ela vai ser sintetizada, tá? Opa, durante esse processo aqui, nossa, ficou uma maravilha. Durante esse processo aqui de respiração celular, beleza? Deu para acompanhar? Agora deu? Não? Sim? Perfeito. Vamos lá. Então, vamos indo aí, vamos prosseguir. Pessoal, além do peroxissomo,
nós temos aqui, chegamos na parte do núcleo. O núcleo, eu vou passar algumas informações para vocês, mas lá na frente nós vamos estudar melhor os ácidos nucleicos e aí vamos falar sobre os processos que ocorrem dentro do núcleo, tá? Mas o que vocês precisam de lembrar é o seguinte: o núcleo, que seria esse núcleo verdadeiro, revestido aqui por uma membrana, né? Por uma dupla membrana, que é chamada aqui a membrana nuclear, a carioteca, né? Essa membrana nuclear, ela é cheia de poros, então permite aí a passagem aqui de substâncias, certo? E contém aqui os cromossomos, então esse núcleo só está presente aí na célula eucariótica. No caso da procariótica das bactérias, o DNA fica disperso no citoplasma, né? Uma característica das células eucarióticas é que esse DNA ele é associado a proteínas, então nós temos as histonas, tá? Essa proteína, ela permite o enovelamento, possibilita o enovelamento do DNA. Então, por isso que o DNA, no caso da célula eucariótica, ele consegue ficar condensado. E na célula procariótica ele fica frouxo, tá? Então, olha só, as histonas irão possibilitar aí o enovelamento desse DNA, tá bom? Além disso, nós temos uma região aqui que é chamada de nucleolo, que é rica em RNA. Então, o que vocês precisam de saber sobre núcleo neste momento é isso, que o núcleo é revestido por uma carioteca, que é essa membrana dupla e é cheia de poros. Nós temos a cromatina, que seria esse DNA associado a proteínas histonas, que fica mais, né, que fica ali dentro do núcleo. E nós temos ainda uma região que é chamada de nucleolo, que é rica em RNA, tá? Pessoal, aqui comparando os dois tipos de células eucarióticas, certo? Nós temos a célula eucariótica animal e vegetal. E qual a diferença entre elas? Elas têm as mesmas organelas que nós citamos anteriormente, mas no caso da vegetal, eu tenho cloroplasto, né? Então, o cloroplasto só está presente na célula vegetal. E temos ainda a parede celular, tá bom? A parede celular, que no caso da célula vegetal aqui, ela é composta por celulose, tá bom? No caso aqui, ainda tem esse centríolo grande, esse grande vacúolo para armazenamento de água, enquanto que na célula animal a gente tem vacúolos bem pequenininhos, tá? Mas o resto, retículo endoplasmático, núcleo, complexo de Golgi, mitocôndria, isso tem em ambas. Conseguiram acompanhar? Comparando aqui a célula procariota e eucariota, nós temos, comparando essas duas células, nós temos aqui algumas questões. Então, a carioteca só está presente na eucariota, o DNA é combinado com histonas em eucariota, a questão de cromossomos, que são múltiplos nos eucariotas, depois a gente vai discutir mais sobre isso. Os nucleolos só estão presentes aí na eucariota, que é aquela região dentro do núcleo. O processo de divisão, enquanto as eucariotas sofrem mitose ou meiose, a procariota, as bactérias, elas sofrem divisão binária, tá bom? O sistema de membranas internas estão presentes nas eucariotas.
Mitocôndrias e cloroplasto também, né? No caso aqui das células eucariotas. A parede celular na procariota, ela é composta por um material que a gente chama de peptidoglicano. Isso aqui a gente vai discutir mais daqui a pouquinho, tá? Então, a parede celular, no caso da célula procariota, é formada por um material peptidoglicano. Anota isso no seu caderno. Enquanto a eucariota só tem parede celular na célula vegetal e é composta por celulose, tá? A célula animal, as nossas células, então, não tem parede celular. O processo de endocitose e exocitose presente apenas, né, essa entrada e saída de substâncias com dobramento da membrana apenas em célula eucariota e também o citoesqueleto apenas na eucariota, tá bom? Pessoal, isso daqui eu tirei lá do aba de vocês, tá bom? Nós temos aqui algumas comparações entre a célula animal e a célula vegetal, eucariótica, do livro didático, tá bem? Então, lembrem aí que os vacúolos, eles são grandes nas células vegetais, cloroplastos estão presentes aqui também apenas nas células vegetais, parede celular de celulose também aqui na célula vegetal, né? E os centríolos, que são aqueles microtúbulos, né, de proteína, que tem um papel importantíssimo durante o processo de mitose e meiose, na divisão dos cromossomos, eles estão presentes aí na célula animal e em plantas superiores, certo? Gente, eu separei aqui um videozinho para vocês, então como que nós vamos fazer? A conexão vai cair, tá? Eu vou pedir para vocês, para vocês acessarem esse vídeo, deixa eu colocar aqui o link no chat. É um vídeo muito legal, ai meu Deus, é um vídeo muito legal que fala um pouco aí sobre a questão desse funcionamento celular. Ele é muito interessante, esse canal é ótimo. Então, enquanto eu vou abrindo eu vou abrir para vocês outra sala para a gente continuar a aula, né? Porque vai cair a conexão daqui a 2 minutos. Vocês vão assistindo aqui o vídeo, tá bom? Combinado? Sim? Alguém quer me passar o número do WhatsApp para eu poder mandar o outro link? Porque eu não sei se a líder de turma tá aí com vocês. Quem poderia me passar o número de WhatsApp para eu compartilhar aí? Laura. Laura, eu vou te mandar então, tá? E você compartilha com o pessoal. Peraí, deixa eu anotar, porque senão vai cair. 60, 40, 90. Eu vou te dar um oi. 8560 44 90. Tá. Eu vou te dar um oi. E aí, eu vou abrir outra sala enquanto vocês assistem esse vídeo e a gente continua a nossa aula, tá? Como deu 40 minutos, vamos dar 10 minutinhos aí para vocês tomarem uma água, um café, jogar uma água na cara, tá bom? Um beijo, até breve. Deu para entender? Ponto manhã. Certo. Então tá, daqui a pouco a gente volta então. Aí a gente vai falar sobre resistência a antibióticos, o tema interessantíssimo. Espero vocês.